Olá, seja bem-vindo ao Unesp Notícias. Nós vamos conferir o que há de mais recente em pesquisa sobre a Covid-19 na Unesp e também ações e análises da comunidade acadêmica sobre a pandemia. Esta edição já está no ar. Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, do governo paulista e também da universidade, a equipe da TV Unesp continua trabalhando de forma remota para trazer as ações de enfrentamento à pandemia realizadas em diferentes frentes na Unesp. E com a suspensão das atividades presenciais, professores e alunos estão buscando alternativas para manter o contato e o aprendizado durante a pandemia. E a Pró-Reitoria de Graduação tem sido a principal mediadora. Parte dela, a avaliação constante das demandas de cada curso e as necessidades dos mais de 40 mil estudantes da Unesp. Sou a professora Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação da Unesp. Quero me dirigir a todos os docentes e estudantes de graduação da universidade e, por extensão, a toda a comunidade unespiana. As dificuldades colocadas pela pandemia da Covid-19 são muitas, e professores e professoras da Unesp têm respondido positivamente ao seu enfrentamento, em todas as dimensões da atuação docente, no ensino, na pesquisa e na extensão universitária. Especificamente no ensino, como necessário o distanciamento social, a adoção de estratégias remotas de ensino-aprendizagem acabou por ser a alternativa possível para manter os vínculos acadêmicos. Gostaria de parabenizar a todos os docentes que abraçaram essa iniciativa, pelo seu esforço, que não é pouco. Essa atitude ajuda a reforçar o caráter imprescindível do professor em qualquer tipo de relação ensino-aprendizagem, realçando sua importância. Os docentes vêm mostrando grande versatilidade, grande capacidade de diálogo com os estudantes, conseguindo se reinventar a partir de uma situação muito adversa. Dia a dia, temos construído medidas de suporte para a adoção de estratégias remotas. Nesta semana, finalizamos a compra de chips para telefones celulares, que serão distribuídos aos estudantes que não têm acesso à internet de suas casas. Vamos iniciar em breve também um treinamento docente abrangente para uso das tecnologias de apoio ao ensino, compreendendo preparação das salas virtuais, curso preparatório para o uso de ferramentas do G Suite e atendimento continuado por 3 meses. Isso tudo somado ao treinamento já iniciado pelo Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, o IEP3 da Unesp. A única certeza que temos até o momento é que será impossível voltar ao estado que antes chamávamos de normal até o final de 2020, sendo que até este mês de junho, certamente não será possível retomar qualquer atividade presencial. As estimativas mais otimistas localizam o retorno das aulas presenciais a partir de meados de julho, ainda de forma parcial e seguindo os protocolos de segurança, obviamente. As mais otimistas. Fala-se desta perspectiva como um novo normal, entre aspas, em que os calendários serão reprogramados em termos da totalidade do ano letivo e não mais pensando em semestres, com a manutenção do máximo possível de atividades remotas para abrir espaço às atividades práticas e presenciais necessárias, localizando-as mais perto do final do ano. Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que esta pandemia mostrou a contribuição desejável da tecnologia para o acesso aos conteúdos e para interações mais globais, ficou evidente o papel essencial da mediação do professor e do contato presencial professor-estudantes, que tanto faz falta neste momento. Por isso, além de dar parabéns ao engajamento de todos os docentes, discentes e servidores técnico-administrativos, quero dizer que, apesar da adversidade deste momento, seguiremos juntos na luta para a manutenção da reconhecida qualidade do ensino na Unesp. A pró-reitora também explica que a Unesp, a USP e a Unicamp estão aguardando a divulgação da nova data do Enem
para definirem como e quando serão realizados os vestibulares para o ingresso em 2021. Em conjunto com a VUNESP, que é a fundação que trata do nosso vestibular, preocupada com as consequências e com os problemas trazidos pela pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, tem estudado possibilidades de adiamento do nosso vestibular. Esse adiamento será feito em comum acordo com a USP e com a Unicamp, porque no afã de ajudar os nossos candidatos, né, que estão cursando o ensino médio e que têm enfrentado dificuldades, né, com relação à pandemia, no afã de ajudá-los, a gente não pode acabar prejudicando e colocando todos os processos seletivos na mesma data. Então, tudo será feito em comum acordo com as nossas universidades irmãs estaduais e também com outras universidades para continuar a manter as oportunidades para o nosso candidato. É por esse motivo que a Unesp, a USP e a Unicamp estão aguardando as definições relativas ao novo Enem, né? As datas e essa consulta que está sendo feita. O vestibular da Unesp não tem uma dependência do Enem, porque a consideração da nota do Enem é opcional e só quando o candidato tem vantagens com isso. Se ele não tem vantagens, ele não precisa levar em consideração a nota do Enem. Mas é importante, até para podermos estabelecer uma nova data para nosso processo seletivo, sabermos qual será a nova data do Enem, até para continuar, como eu disse, mantendo as oportunidades para os candidatos. Né? Outra coisa que é importante salientar é que a Unesp também tem estudado outras possibilidades de outros formatos e outras possibilidades de processo seletivo, mantendo o formato básico do nosso vestibular, que tem sido muito elogiado e que se baseia na interdisciplinaridade, né? Mas pensando em talvez, a depender do agravamento da pandemia, em como poder fazer essa aplicação, né, sem problemas de segurança, de aglomerações. Então, temos estudado essas possibilidades também. Mas tudo depende do andamento, né, dessa questão. Logo após o decreto de quarentena, a Unesp criou um serviço de teleacolhimento destinado a professores, técnico-administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação e funcionários terceirizados. O objetivo é oferecer interação virtual durante o período de distanciamento social. Agora, o projeto entra em uma nova fase para ampliar esse atendimento. Olá, sou Alessandra Lopes, professora da Unesp, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Campus em Bauru. Também faço parte da equipe que coordena o projeto Teleacolhimento na Unesp em tempos de pandemia Covid-19. Venho contar para vocês como esse projeto está organizado e principalmente como você pode participar dele. É importante que você saiba que o teleacolhimento na Unesp é realizado em grupo e por meio da formação de comunidades virtuais de aprendizagem e enfrentamento. Como são formadas essas comunidades? Quem são as pessoas que vão participar dessas comunidades? Quem são os coordenadores dessas comunidades ou do encontro que ocorrem essas comunidades? Bem, todas as pessoas que estão vinculadas à Unesp, nos 24 campos espalhados pelo estado de São Paulo, seja por meio do trabalho, dos cursos de graduação, pós-graduação, projetos, serviços prestados, podem participar deste teleacolhimento e das comunidades virtuais de aprendizagem e enfrentamento, ou CVA. Então, nós formamos 33 comunidades virtuais, CVAs, que estão distribuídas, que são oferecidas ao longo da semana em diferentes períodos, dias e horários. Você interessado
pode, no portal da Unesp, unesp.br, conhecer sobre estes horários e dias disponíveis, escolher um grupo da CVA e participar. Bem, as CVAs estão divididas em 3 grandes grupos, em função do número de pessoas que poderiam se interessar e também de algumas demandas específicas que poderiam aparecer em função do teletrabalho, né, das atividades acadêmicas, enfim. A primeira CVA formada é a CVA 1, que reúne todos os estudantes de graduação. Se você se interessar, então, em se inscrever na CVA 1, você precisa enviar uma mensagem para teleacolhimento1@unesp.br, manifestar o seu interesse e o horário da CVA 1 que está ali e que é da sua preferência. Você receberá, então, uma mensagem de retorno com um link e que você deve, então, acessar esse link para um encontro com os participantes desta CVA no horário e dia específico, por meio do Google Meeting. Bem, se você, então, vai participar da CVA 2, porque a CVA 2 reúne estudantes de graduação, pós-graduação e professores que estão fora do país fazendo intercâmbio, ou os estrangeiros que estão no país, aqui no Brasil, fazendo o intercâmbio, ou alunos da pós-graduação, ou pesquisadores, você vai se inscrever na CVA 2, teleacolhimento2@unesp.br, vai manifestar o seu interesse e o horário de preferência aí para participar de uma CVA 2. E por último, a CVA 3 reúne os servidores técnicos administrativos, incluindo os terceirizados, né? E todos os professores da graduação, da pós, professores de colégio técnico, substitutos, professores bolsistas, temporários, enfim, né? E outras pessoas da comunidade ou de projetos específicos. Mas o que ocorre nesses encontros? São encontros semanais de duração de, no máximo, 1h30. Quando você entrar na sala, você terá ali no seu momento inicial, você identificará que existem facilitadores, né? Pessoas voluntárias, também da Unesp, professores da área da saúde, da psicologia, da educação, servidores técnicos administrativos, psicólogos, médicos, ex-alunos também desta área que tenham experiência na condução ou na intervenção em grupo. Eles serão os facilitadores nos primeiros encontros. Então, eles farão atividades com vocês para que o grupo se integre, para que as pessoas se conheçam, para que elas possam sentir a vontade para falar, como tem sido o impacto da Covid ou da pandemia nas suas vidas, né? Fora e dentro da universidade, e também para que aos poucos as pessoas vão se apresentando, expressando ideias, sentimentos a respeito do enfrentamento, né, de como elas estão lidando com este momento difícil. Também, né, temos a preocupação de falar sobre habilidades importantes neste momento difícil, né, de escuta, de empatia, de respeito, de análise crítica, para todas as situações que se colocam aí durante um momento difícil, durante a pandemia. Essa é a primeira fase do projeto. As comunidades que já começaram, elas encerram este momento, né? Esse momento de socialização, de integração, e a partir de junho nós temos um outro momento de encontro dessas comunidades virtuais de aprendizagem. Quem ainda não participou, nós vamos iniciar novas comunidades da primeira etapa. E quem já participou da primeira etapa, nós vamos fazer o convite para uma segunda etapa, com temas mais específicos, com propostas aí que surgiram durante esse tempo que fizemos o teleacolhimento. E para finalizar, eu gostaria de pontuar que o acolhimento ele pode ser feito de diferentes maneiras, mas que a Unesp, quando pensou neste projeto, pensou no acolhimento dentro de uma perspectiva da área da saúde, uma perspectiva da área da educação.
principalmente, né, porque o acolhimento para nós ele é uma política pública, né? Ele é um espaço que se promove para que as pessoas possam aí se escutar, entender lugares de fala, entender necessidades emergentes, evidentes ou não evidentes, escancaradas ou veladas, né? Entender como, né, também juntos, dentro da Unesp, de comunidades como a nossa, nós podemos sim lidar com tamanha, né, adversidade, né, ou momento difícil. O acolhimento na Unesp, com essa perspectiva, né, integradora e humanizadora, ela evidencia algo que faz parte já deste trabalho em outros, fora da Unesp, né, mas que só com o momento de pandemia isso ficou mais evidente. E essa característica particular é que as relações entre profissionais e profissionais, né, sejam eles da saúde ou da educação, e profissionais da saúde, usuários, ou professores e servidores técnicos administrativos e estudantes, né, que essa relação de cuidado que é discutida dentro deste teleacolhimento, ela evidencia uma característica particular de que o cuidado, na verdade, é recíproco. A universidade também está mobilizada para dar visibilidade a todas as pesquisas e estudos que vêm sendo desenvolvidos no enfrentamento à pandemia. E para isso, criou um portal para reunir todos os projetos e publicações sobre a Covid-19. Ele pode ser acessado no endereço que aparece aqui na sua tela. Será constantemente atualizado e está dividido em áreas para facilitar a busca por informações. Um dos projetos que está no portal é o História Sem Fronteiras, que tem o objetivo de coletar depoimentos para compor um registro de como a pandemia afetou o nosso país. Meu nome é Eduardo José Afonso, eu sou professor da Unesp Campos de Assis. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa, eu e o professor Paulo Henrique Martinez. Este trabalho de pesquisa é extremamente importante nos dias de hoje, porque faz referência a essa pandemia e todos os resultados, né, que podem redundar nessa quarentena com relação à sociedade e aos indivíduos. Então, a pesquisa foi pensada por nós dois, eu e o professor Paulo. Ela é baseada na metodologia da história oral, se desenvolve ali a história do tempo presente e fazemos esse trabalho, né? Pensamos esse trabalho justamente para poder dar subsídios a futuros pesquisadores e interessados que queiram, no futuro próximo, né, ou daqui a algum tempo, pesquisar sobre de que maneira essa pandemia e essa doença afetou esta sociedade que, em termos planetários, foi obrigado a se trancar dentro de suas casas. Sabemos que nem todos estão trancados dentro de suas casas, grande parte da população tem que trabalhar. Isso também redunda num certo problema, né? Porque se por um lado se procura não estabelecer um espaço grande de convivência para que essa curva de infecções diminua, por outro, temos, né, esta necessidade de muita gente ter que trabalhar, nem todos podem estar como nós, a partir das nossas casas, trabalhando no chamado home office, né? Bem, nosso objetivo, como eu já disse, é, em primeiro lugar, contar com o apoio e o depoimento de pessoas ligadas diretamente ao hospital, né? Hospital, clínicas,
médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, pessoal da limpeza desses centros e dos hospitais, que nos permitam ter uma ideia de como esse grupo especificamente está vivendo e vivenciando essa pandemia e esse terror, né, da chegada cada vez maior de indivíduos num espaço que se torna cada vez mais exíguo para atendimento. Então, em primeiro lugar, é esse grupo. Em segundo lugar, pensamos em jovens e crianças da periferia, negros, né? Mas, na realidade, estamos aceitando depoimentos de todas aquelas pessoas que queiram falar sobre suas angústias, sobre suas perspectivas de futuro e, principalmente, sobre sua leitura atual dos acontecimentos. O estágio do desenvolvimento da pesquisa, estamos iniciando, né, mais ou menos, são 2 meses já que estamos trabalhando isso, alicerçados por um grupo. Eu trabalho lá no Campus de Assis com História Oral, né, sou do Departamento de História, e o professor Paulo. Trabalho com um grupo de alunos da graduação, são 6 alunos. Eles estão nos assessorando, tanto na recolha desses depoimentos, quanto naquilo que vamos processar daqui para frente, que é organização de um grande banco de dados, transcrição desses depoimentos. Esses depoimentos são feitos através de vídeo, né? Então, pedimos que as pessoas coloquem aí o seu celular na horizontal e temos também um tutorial com alguns pontos importantes que desejamos pensar, né, a partir do depoimento destas pessoas. Então, geralmente o que se pergunta é como a pessoa tem vivido nessa quarentena, se ela tem que trabalhar fora, quais são as angústias dela nesse percurso, ou aquelas que trabalham em casa, como é que estão sobrevivendo diante dessa pandemia, não só em termos físicos, né, porque é algo limitador, como também em termos psicológicos, né, porque, afinal de contas, há muitas pessoas, eu acho que a maioria delas, vive em locais estreitos, pequenos, né? Então isso provoca realmente um problema sério em termos psicológicos, né? Como se nós estivéssemos trancafiados num espaço de limitação das nossas ações. Então nós temos um plano inicial de 400 depoimentos, nós já temos 45 aproximadamente até agora, temos feito contato com muita gente, e eu acho que agora, com a oportunidade da televisão, agradeço inclusive a TV Unesp, né, da cidade de Bauru, e sem dúvida nenhuma os telespectadores que estarão assistindo a este meu depoimento, que nos auxiliem também. Esse trabalho é um trabalho que está aberto não só ao Oeste Paulista, mas a todo o estado de São Paulo e até ao Brasil. Nós temos, inclusive, depoimentos de pessoas no exterior, brasileiros no exterior, né, que têm nos enviado também seus depoimentos. Isto, com certeza, será muito rico no futuro. E se você ficou interessado em colaborar com a pesquisa, entre em contato pelo telefone ou então pelo e-mail que está aqui na tela para receber todas as orientações e fazer parte deste importante registro. Daqui a pouco, no próximo bloco, você confere ações da comunidade acadêmica para ajudar a conter o avanço da pandemia. Então não saia daí, nós voltamos já já. Voltamos e com uma ação dos alunos do curso de Engenharia Industrial Madeireira, que integram o PET Ligno do campus em Itapeva. Eles uniram esforços para arrecadar materiais e produzir máscaras de tecido e também estão confeccionando equipamentos de proteção do tipo Face Shield. Toda a produção é distribuída pelo Fundo Social de Solidariedade do município.
Olá pessoal, eu sou Maristela, professora do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Unesp de Itapeva e atualmente também sou tutora do grupo PET Ligno, que conta com 8 alunos bolsistas e 3 alunos voluntários. Desses alunos voluntários, um deles é também bolsista da Agência Unesp de Inovação no programa de Inovação e Empreendedorismo. Assim que as aulas foram suspensas por causa da pandemia, começamos a pensar o que atividades nós poderíamos fazer durante esse período de quarentena. Então eu propus ao grupo que nós assumíssemos uma posição de protagonistas nessa história. E os alunos logo entenderam, então começaram a fazer divulgações nas páginas do grupo nas redes sociais sobre cursos online gratuitos referente à temática do curso, fazer postagens com informações sobre a Covid-19 obtidas de fontes seguras e também postar mensagens positivas para os outros alunos. E depois, com o tempo, começou a vir a ideia, a recomendação de se utilizar as máscaras de tecido. Então, um dos professores, um professor, colega nosso, o professor Carlos Alberto, sugeriu ao aluno bolsista da UIN que organizasse um grupo de costureiras da cidade para costurar essas máscaras para vender. E eu já tinha conhecimento de um grupo de costureiras que estavam fazendo voluntariamente, costurando as máscaras voluntariamente para doar para quem precisa. Então eu entrei em contato com a Joana, que é assistente social do Fundo de Solidariedade de Itapeva, e ela me disse que tinha um grupo de costureiras voluntárias e que eles estavam fazendo essas máscaras para doar para instituições e para pessoas carentes da cidade, mas que estavam com uma demanda grande, porém não tinham material. Então eu propus ao grupo PET Ligno que a gente fizesse uma campanha para arrecadar fundos ou material para fazer essas máscaras. Numa outra frente de divulgação, através de contatos com parceiros nossos, com empresários parceiros em projetos aqui na universidade, nós conseguimos também a doação de 5.000 metros de elástico da empresa Pand Têxtil, lá de Poá, na Grande São Paulo, e também 100 metros de tecido 100% algodão, doados pela Tecelagem Pan-Americana da cidade de Americana. Tudo isso através dessa nossa campanha. Estão sendo distribuídas, são a população beneficiária do programa Bolsa Família, a população que estão aí nas filas dos bancos, nas filas de unidade de saúde, em atendimento da UPA, que é o atendimento de emergência, nos atendimentos ali do hospital, população em situação de rua, a população idosa, e também de algumas entidades, como a gente está entregando essas máscaras, como a Associação dos Renais Crônicos, grupo Salva Vidas, que trabalham com jovens acolhidos, Comunidade Mãe da Vida, a PAI. Então, assim, estão também recebendo essas máscaras. E nós estamos fornecendo não apenas uma, mas até a família na íntegra está sendo contemplada, porque nós temos famílias numerosas, com 5, com 6, com 8, 10 pessoas, e que moram em espaços extremamente pequenos. A gente está produzindo também as máscaras faciais que são utilizadas pelos profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiras, que são as chamadas face shields. Junto com outros professores, a gente que tem impressora 3D, nós estamos fazendo a impressão dessas máscaras, do suporte para colocar o acetato. Então nós temos alunos que estão trabalhando nessa produção dessas máscaras das face shields, com a impressão 3D, e também temos alunos que estão costurando as máscaras
de tecido. Eu tinha conversado com a professora Juliana, a gente já trabalhava com ela um pouco antes de entrar para o grupo PET, e a gente já conversava um pouco sobre impressão 3D, desde que o meu avô comprou uma impressora. E daí despertou o meu interesse por gostar de desenho e por gostar dessa parte. E daí eu me ofereci para ajudar na questão da impressão das máscaras, das face shields, que são essas máscaras feitas de plástico e acetato, né? Em média daí eu consigo imprimir cada uma em 1h30 e, bem, é isso. É o jeito que eu arrumei de poder ajudar. Não sei costurar, mas pelo menos isso daqui eu consegui fazer para ajudar. Por mais que a gente vê, né, muita coisa ruim acontecendo, muita coisa difícil, bastante gente desempregada, bastante gente com bastante tipo de preocupação, né? Se eu puder pelo menos ajudar um pouquinho, né? Que seja só fazendo as máscaras, para mim já é uma satisfação muito grande. Em Marília, protetores faciais feitos em impressora 3D e montados por funcionários de diferentes setores estão sendo distribuídos para profissionais da área da saúde. O diretor do campus, Marcelo Navega, e a professora do curso de Terapia Ocupacional, Luciana Baleotti, contam como surgiu esta iniciativa e como o trabalho desenvolvido reflete o compromisso da universidade pública com a comunidade. A decisão de produzir as máscaras foi em função de eu ter, né, uma impressora no meu laboratório. Eu desenvolvo pesquisas na área de tecnologia assistiva e tecnologias de reabilitação com desenvolvimento de produtos envolvendo a impressão 3D. Com o Covid-19 e a propagação do vírus, tivemos a ideia aqui de usar a impressora nesse momento para poder ajudar os profissionais da área da saúde que estão à frente no combate ao coronavírus. E assim, um apoio da Unesp, principalmente aos profissionais que a gente tem. Os nossos alunos do último ano dos cursos da área da saúde fazem estágio. Então, nós temos várias instituições parceiras aqui da área da saúde. Então, foi um meio que nós encontramos de poder contribuir para a saúde daqueles que cuidam da nossa saúde. Nós estamos produzindo um modelo que chama IGIA, né, que foi um modelo desenvolvido pelo pessoal da Unifesp. E aí eu entrei em contato com os colegas que eu tenho, os pesquisadores da universidade, e eles disponibilizaram o arquivo em STL. Com esse arquivo em STL, a gente faz a impressão na impressora 3D. Então essa haste é que é impressa e depois é colocado o acetato, né, que vai ficar o modelo Face Shield. Esse acetato, ele é transparente, com 0,5 milímetros de espessura, porque nós estamos atendendo a todas as normas previstas na Anvisa para a confecção de Face Shield. Esse processo de produção ele tem sido totalmente com o apoio dos nossos gestores, né, o professor Marcelo Navega, que é o diretor da universidade, a professora Cristiane Pedroni, que foram os primeiros que apoiaram a iniciativa totalmente, compraram os insumos, e os nossos colegas, né, da seção de materiais, da gráfica de Marília, do Centro de Estudos da Educação e da Saúde aqui do CER2, que estão montando. Então, assim, os profissionais, mesmo em teletrabalho, tanto da seção de materiais, da gráfica, eles estão vindo, se dispuseram a estar cortando o material aqui na gráfica da Unesp, a estar furando. Então, assim, é muita gente envolvida. Então, a gente tem até falado que está sendo feito com várias mãos, né, com várias pessoas empenhadas. Eu nem vou citar nomes aqui, porque tem muita gente, a gente tem medo de esquecer algum colega que esteja colaborando bastante com a gente, mas nós temos desde a direção, a supervisão do CES, a seção de materiais, seção de compras, a gráfica, os colegas aqui da equipe do CER2, do CES, todo mundo trabalhando junto nessa iniciativa. Infelizmente, no país, os profissionais da área de saúde estão sendo muito acometidos pelo Covid-19 e essa ação, ela mostra o engajamento das pessoas preocupadas com o bom andamento dos serviços de saúde. O grupo envolvido, junto com a direção e a supervisão aqui da unidade auxiliar,
está procurando atender os nossos parceiros, né, tanto na formação dos nossos alunos da área de saúde. Então nós já conseguimos atender a Santa Casa de Marília, a APAI de Marília e também a Secretaria de Saúde, né, vinculada à Prefeitura Municipal de Marília, que são locais que recebem, né, os nossos alunos nas atividades de formação dos cursos da área de saúde. E nós estabelecemos que vamos procurar atender os nossos parceiros e procurando com isso também dar a nossa contribuição para a sociedade. É importante, né, a sociedade, a comunidade entender que o papel de uma universidade pública ela extrapola uma formação científica, técnica, mas na formação de cidadãos, né, conscientes da importância da vida, da importância de ser solidário. E isto mostra que a universidade, neste momento, vendo toda a mobilização mundial, também se preocupa em colaborar na preservação de vidas. E olha só, pouca gente sabe, mas ao longo do curso, os alunos de medicina veterinária são capacitados para contribuírem com a saúde pública em situações de emergência sanitária, como é o caso de uma pandemia. E por isso, em Botucatu, eles passaram a colaborar em atividades no Núcleo Interno de Regulação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Confira como tem sido esse trabalho. Olá, eu sou o professor Cassiano Victoria, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da Unesp de Botucatu, e hoje sou coordenador do Programa de Residência Profissional em Área da Saúde, da FMVZ. Bom, inicialmente eu gostaria de colocar que a medicina veterinária é uma profissão extremamente relacionada à saúde e é considerada pelo Ministério da Saúde e por demais autoridades de saúde do Brasil e do mundo como uma profissão da saúde. Dessa forma, os médicos veterinários, durante a sua graduação, eles recebem toda a capacitação para que eles possam atuar em situações de emergência sanitária, como é o caso que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia de coronavírus, né? Portanto, desde o início da pandemia, os nossos médicos veterinários residentes do programa, eles estão à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital das Clínicas, aqui de Botucatu, para atuarem nas ações de prevenção e controle. Como fruto desta parceria, como um dos frutos dessa parceria, surgiu a oportunidade de eles atuarem no Núcleo Interno de Regulação do Hospital das Clínicas. Esse Núcleo Interno de Regulação é responsável por receber as demandas de vagas nos leitos tanto do HC quanto da rede municipal e fazer a destinação dessas vagas. Portanto, os nossos médicos veterinários residentes estão ajudando nas equipes do Núcleo Interno de Regulação nesta regulação e nessa distribuição de vagas dentro da rede. Isso é muito importante, uma vez que do ponto de vista profissional, é um crescimento profissional muito importante para os médicos veterinários residentes, uma vez que eles têm a oportunidade de atuar em situações reais de emergência sanitária e em equipes multiprofissionais, com diversos profissionais de outras áreas da saúde. Isso é muito enriquecedor do ponto de vista técnico, né? Para essa atividade foram designados 38 residentes do nosso efetivo de 76, ou seja, metade do nosso número de residentes do programa está empenhado nessa atividade, e eles se revezam em turnos de 5 horas e em duplas, ou seja, duplas que fazem turno de 5 horas durante todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, né? Isso é uma atividade extremamente relevante, como eu já disse, para crescimento profissional do próprio médico veterinário, e é uma forma de eles atuarem e devolverem para a sociedade todo o investimento que é feito na sua formação dentro da universidade. Dessa forma, a universidade desempenha o seu papel fundamental, que é de gerar conhecimento, gerar novas tecnologias, como por exemplo testes diagnósticos mais rápidos e precisos, como produção de vacinas e a própria educação em saúde da comunidade, e além de fornecer também mão de obra extremamente capacitada para atuar durante qualquer emergência, qualquer situação que se fizer necessária. Portanto, a gente gostaria de agradecer imensamente a parceria da FMVZ com o município, agradecer especialmente ao Hospital das Clínicas, agradecer
a Secretaria Municipal de Saúde por essa parceria, colocar mais uma vez os nossos médicos veterinários à disposição, que já estão, mas a gente considera muito importante essa parceria para os dois lados, tanto para a universidade quanto para o município nas ações de controle, especialmente nesse momento. Eles têm ajudado muito, vieram para agregar o núcleo nesse momento de pandemia, que é tão importante o trabalho em equipe, tão importante a união de força multiprofissional. Eles estão nos ajudando na parte de agendamento, na parte de passar resultados para os funcionários, agendamento no SESI e de orientações. Eles foram capacitados, foram treinados, estão seguindo as medidas de segurança, que é a higienização das mãos com álcool 70, o distanciamento, o ambiente está ficando arejado, né? Eles estão utilizando máscaras, não estão tendo contato com os pacientes, estão se mantendo dentro da sala em atividades administrativas, em revezamento de 2 por período. Está sendo muito importante para a gente, está sendo uma troca de conhecimento entre os enfermeiros e os residentes, está ajudando a gente também nessa parte de produção mesmo, de estar conseguindo dar conta de toda a demanda. Então, os enfermeiros estão otimizados em outras regulações enquanto eles estão cobrindo essa parte. Diante dessa pandemia em que vivemos, o Hospital Veterinário teve as suas portas fechadas. E, inicialmente, nós residentes começamos com um trabalho de divulgação nas mídias sociais, onde criamos um website e páginas para falar sobre a relação da Covid-19 com os animais nas redes sociais. Foi aí, então, que o Conselho de Residência nos convocou para trabalharmos no Núcleo Interno de Regulação, que é um setor do Hospital das Clínicas de aqui de Botucatu. Quando recebi essa notícia particularmente, foi muito gratificante saber que poderíamos colocar o nosso trabalho em prol dos pacientes e dos seus familiares nesse momento tão difícil. O trabalho que realizamos é baseado no agendamento de pacientes suspeitos para realizar o teste da Covid-19. Também realizamos o acompanhamento periódico de pacientes suspeitos e confirmados, dentre eles até mesmo funcionário do Hospital das Clínicas e pacientes internados. Esse acompanhamento é realizado via teleatendimento. No início da pandemia, o hospital necessitava de 1 ou 2 enfermeiras por turno para realizar esse trabalho. E agora que nós estamos lá, essas enfermeiras puderam ser realocadas para outras áreas do hospital e até mesmo para o combate na linha de frente da Covid-19. Também somos responsáveis por informar aos pacientes o resultado dos testes, o que nem sempre é um trabalho fácil, porque algumas vezes o resultado dá positivo, E nós sabemos que essa informação acaba alterando a rotina do paciente e dos seus familiares. Lidar com esse tipo de situação amplia nossa capacidade de relacionamento interpessoal, uma vez que precisamos de empatia para falar com os pacientes e para lidar com a equipe médica no hospital em geral. O nosso programa de residência, ele é multiprofissional na área de saúde, então saber que nós estamos ajudando nessa situação tão difícil é realmente muito gratificante e importante. Se você quiser saber mais sobre nossas ações e sobre a Covid-19, acesse o site fmvzunesp.wixsite/todos contra a Covid-19, também pelo telefone 3880-2600 e nossa página do Instagram, Covid-19/FMVZ. E em outra frente, um grupo de pesquisadores, com a participação de professores do campus da Unesp em Araçatuba, desenvolveu um aplicativo para monitorar o número de casos de Covid-19 em mais de 200 países. Ele mostra em tempo real a curva de aceleração ou desaceleração da doença, o que pode servir de base para a tomada de decisões por parte dos agentes públicos. Vamos saber mais detalhes dessa iniciativa. Eu gostaria de falar nesse vídeo um pouco a respeito de uma pesquisa que o nosso grupo, que envolve médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos e biólogos, um trabalho que nós publicamos recentemente na revista Frontiers in Medicine, que descreve uma metodologia justamente de monitoração do crescimento da Covid-19 ao longo do tempo. Nesse trabalho, a metodologia que é descrita basicamente tem como objetivo responder em tempo real as seguintes perguntas.
A doença está crescendo? A doença está desacelerando? A doença está estacionando? Nós modelamos o crescimento da doença como se fosse um automóvel. Nós fazemos essa analogia, inclusive, na descrição do trabalho. E a ideia é, a gente imagina um carro em movimento, a distância que ele percorre ao longo do tempo seria análogo à quantidade de casos que vão se acumulando, né, dia após dia. E aí nós extraímos dessa curva de crescimento duas informações muito importantes. A primeira é a velocidade desse crescimento. Então, essa analogia do carro seria o quilômetros por hora. No caso, a gente mede casos por dia. Então, qual é a velocidade do crescimento em um determinado momento, uma determinada semana ou dia? E a segunda coisa que nós extraímos desses dados é a aceleração, assim como a gente pensa no automóvel, num pedal de aceleração, né? Então, se você quer aumentar a velocidade do automóvel, você pisa no pedal de aceleração. Se você remove o pé do pedal de aceleração, essa velocidade não necessariamente reduz, ela pode continuar aumentando um pouco, mas no momento que você pisa no freio, você exerce uma aceleração negativa e aí essa velocidade começa a diminuir. Então, o nosso aplicativo, nossa metodologia, permite verificar em tempo real o que está acontecendo com a doença. Nós estamos pisando no acelerador, com franca expansão da epidemia. Nós estamos fazendo uma frenagem, e a frenagem acontece quando uma política pública, uma medida de controle está sendo eficaz. E até mesmo a gente consegue ver quando esse automóvel da doença começa a parar. Então, o modelo matemático que nós construímos, ele captura dados em tempo real do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, faz essa modelagem e nos informa o que está acontecendo em um determinado país, território, e o aplicativo também permite que um indivíduo, um usuário, carregue dados específicos, regionais, caso esses dados estejam disponíveis, né, dados customizados. Então é possível analisar não só países, mas também estados, municípios e assim por diante. Eu espero que esse aplicativo ele seja útil, que chegue nos gestores, eles possam verificar se medidas de controle, de mitigação da disseminação da doença estão tomando efeito e se uma determinada cidade, um determinado território apresenta sinais de desaceleração e de parada do crescimento da doença. E se você quiser conhecer este aplicativo ou ler o trabalho científico com a metodologia que foi utilizada, é só acessar os endereços que estão aparecendo aqui na tela. A gente faz agora mais um intervalo, mas é bem rápido, e na volta você confere análises sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia. Então fique ligado, nós voltamos em instantes. A gente está de volta para falar de violência doméstica. Os casos aumentaram nesta quarentena porque as mulheres estão com os agressores em casa e, em muitas situações, não conseguem procurar ajuda. A professora do Departamento de Psicologia da Unesp, Nilma Renildes da Silva, traz algumas orientações a essas mulheres e também às pessoas que podem ajudá-las. Olá para todas, olá para todos que estão me vendo e ouvindo. Sou muito grata à TV Unesp por este convite. Eu sou a professora Nilma Renildes da Silva, sou supervisora de estágio em Psicologia Social Comunitária da Unesp de Bauru. Entre os diversos temas com os quais eu trabalho, a violência doméstica tem sido um tema que eu venho me debruçando há bastante tempo. E nesse sentido, eu vou conversar um pouco sobre isolamento social e violência doméstica. As queixas em relação à violência doméstica diminuíram bastante. Muitas mulheres não estão procurando serviços de atendimento a vítimas de violência doméstica e os pedidos de medidas protetivas diminuíram bastante nesse tempo do isolamento social. Nós temos que ficar atentas porque muitas mulheres vítimas de violência doméstica estão cumprindo isolamento social junto com seus agressores e junto com as pessoas abusivas. E nesse sentido,
Eu separei para conversarmos hoje sobre as 3 fases da violência doméstica. A primeira fase é a fase de tensão. É aquela fase na qual nós mulheres costumamos dizer assim: olha, ele estava puxando briga, eu estava me sentindo estressada, eu estava percebendo que alguma coisa não estava legal. Nesse momento, é muito importante que a mulher não se sinta culpada pelo que está acontecendo e comece a pensar numa rota de fuga. O que eu estou chamando de uma rota de fuga? É pensar nos seus objetos pessoais extremamente importante, pensar nos seus documentos, pensar em documentos das crianças, dos adolescentes, deixar a sua bolsa num lugar muito fácil de ser acionada, caso ocorra algum problema. É muito importante olhar, né, ao nosso entorno e entendemos que a nossa casa tem muitos objetos que são usados como ferramentas da violência. Facas, tesouras e diversos objetos, é importante que estejam ocultos, né, neste momento. Não fique fácil, não fique muito próximo e à vista, aonde a pessoa abusiva ou agressiva possa buscar. Então, caso a violência vá para a segunda fase, que é a fase de explosão, é extremamente importante que a mulher coloque a sua rota de fuga em prática. Liga para o 180, liga para o Disque 100, liga para os seus familiares, ligue para a polícia militar, ligue nos serviços, né, da cidade, porque eles estão funcionando, os profissionais estão fazendo plantão, e busque ajuda. É muito importante que mulheres e crianças se coloquem numa situação de proteção. E não deixe a violência doméstica caminhar para a terceira fase, que é a fase da lua de mel. Neste momento, o agressor ou a pessoa abusiva vem pedir desculpas e dizer que isso não vai mais acontecer. Então é muito importante que busque auxílio dos vizinhos, que os vizinhos também fiquem atentos para as brigas que podem estar ouvindo e buscar ajuda, chamar a polícia, chamar parentes que conheçam ou até interferir. É muito importante que as mulheres vítimas de violência doméstica não se sintam culpadas e reajam, porque quando uma mulher reage, muitas outras vão reagir. E não é porque estamos em isolamento social que nós precisamos passar por essa situação. A alimentação equilibrada é fundamental para manter corpo e mente saudáveis. Mas durante a quarentena, muitas pessoas estão com dificuldade para seguir essa recomendação. E por isso, nós convidamos a nutricionista e pesquisadora Carla de Lázaro, do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do campus em Botucatu, para dar algumas dicas. Veja só. A primeira dica é cozinhe. Sim, eu sei que muitas pessoas não tinham o hábito de cozinhar ou não tinham tempo de cozinhar antes da quarentena, mas agora é um momento extremamente oportuno para desenvolver essas habilidades, testar novas receitas e, se possível, manter essa prática mesmo após o término da quarentena. Por quê? Toda vez que você cozinha, toda vez que você prepara suas próprias refeições, você está menos refém de produtos industrializados, ultraprocessados, fast foods, entre outras coisas. Então, se você quer agregar saúde no seu dia a dia, você vai ter que colocar a mão na massa, sim. A segunda dica é hidrate-se. Antes da quarentena, algumas pessoas tinham o hábito de carregar uma garrafinha com água ou ter uma garrafinha com água no ambiente de trabalho. E agora, estando em casa, acabam se esquecendo. E isso não é nada legal, porque a hidratação adequada é uma das principais aliadas no combate às infecções virais. Então, tenha muita atenção a esse ponto também. A terceira dica é: tenha uma alimentação baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Ou seja, consuma muitas frutas, muitas verduras, legumes, cereais integrais, arroz, feijão, porque dessa forma você garante o aporte adequado de vitaminas, minerais, fibras e também de compostos bioativos que são muito importantes para a nossa imunidade. E por falar em imunidade, é sempre bom lembrar,
Não existe nenhum alimento milagroso, tá bom? A próxima dica é em relação ao consumo alimentar. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas com o ponteiro da balança, mas o meu recado é que nesse momento nós não devemos fazer nenhum tipo de dieta para emagrecimento, muito menos dietas restritivas ou que excluam algum tipo de alimento ou grupo alimentar. Toda vez que o nosso corpo passa por um emagrecimento, ele passa também por um processo de adaptação. E essa adaptação pode dar uma mexidinha, sabe, na nossa imunidade, e não é o que nós queremos nesse momento. Então, se você tem essa preocupação em relação ao peso, busque ter uma alimentação equilibrada, saudável, como eu mencionei anteriormente. E falando também sobre consumo alimentar, essa pandemia tem gerado muitas situações de estresse, ansiedade, angústia, e eu sei que muitas pessoas acabam aliviando esses sintomas, esses sentimentos através da alimentação. O que não é nenhum problema, porque os alimentos, a alimentação de uma forma geral, tem esse aspecto afetivo, emocional, psicológico. Mas é importante que não seja a sua única válvula de escape. Então busque outras atividades que também te dão prazer, como ler um livro, assistir um filme, brincar com os filhos, brincar com os pets. Também são ótimas alternativas. E para finalizar, eu quero dar algumas dicas para te ajudar a economizar. Pois é, nessa fase que nós estamos passando, a economia também é sempre bem-vinda. E a principal dica que eu não posso deixar de mencionar é planejar o seu cardápio. Faça uma listinha com as preparações que vocês pretendem consumir num período de uma semana ou 10 dias. Faça uma lista de ingredientes e só então vá ao supermercado. Eu garanto para você que a sua compra vai ser muito mais econômica e muito mais assertiva. Outras dicas são escolher alimentos da época, que são muito mais baratos e também são mais nutritivos, congelar alguns alimentos para aumentar a vida de prateleira, buscar receitas que proporcionam o aproveitamento integral dos alimentos, como por exemplo a utilização de casca, talos e a polpa. Buscar também consumir e comprar produtos de produtores locais que costumam ter também um preço mais acessível e além disso você fortalece essa rede de produção local, o que também é extremamente benéfico. E não são só os humanos que têm sentido os efeitos do isolamento social. A professora Eliane Gonçalves de Freitas, do Departamento de Zoologia e Botânica da Unesp em São José do Rio Preto, explica para a gente possíveis mudanças no comportamento dos animais que vivem em zoológicos e parques e o que os espera quando o público voltar a frequentar esses espaços. Estou aqui para falar sobre um dos assuntos que está aí na mídia em função, né, da pandemia de Covid-19, né, que é a redução da presença humana, tá, e como os animais reagem a isso, né? Então tem várias formas. Uma delas, né, é a reação dos animais, tá? O que está acontecendo com os animais, por exemplo, em locais como aquários e zoológicos, né? No zoológico, a presença humana pode estressar os animais, tá? Porque o que pode acontecer, né? Uma quantidade grande de ruídos, de gritos, inclusive de cheiros diferentes, tá? Podem irritar ou provocar um estresse, porque pode parecer para o animal, de alguma forma, é uma ameaça, né? Então, há estudos mostrando que, né, quando há uma visitação desorganizada e o número de pessoas é muito grande, tá? Isso realmente afeta o bem-estar ali dos animais, né? Uma das coisas que pode acontecer, né, é os níveis de cortisol aumentarem, então que é o que acontece durante as fases de estresse, tá? E essa elevação do cortisol, que é um hormônio metabólico, né, durante um período curto, ele é adaptativo, mas se ele for crônico, ele pode trazer algumas alterações negativas para os animais. Por exemplo, ele pode alterar a reprodução. Então, o que a gente pode concluir, né, observando, por exemplo, né, sabendo da situação que aconteceu em Hong Kong, onde os pandas estão juntos lá há 10 anos e esse ano eles acasalaram, né? Então, pode ser que a redução da visitação, né, a ausência de visitantes no caso, diminuiu o estresse e isso fez com que os hormônios que estão envolvidos com o comportamento reprodutivo tenham aumentado e o animal tenha acasalado. Pode ser, mas pode ser só uma coincidência, tá? Pode ser que depois de 10 anos eles iam realmente acasalar, tá? Então, a gente não tem certeza, a gente sabe, tem estudos mostrando que a presença humana pode provocar estresse, né?
Isso, no entanto, é importante que a gente saiba que depende da espécie, né? Porque os animais eles se habituam também à presença humana, tá? Mas isso também depende da espécie, depende das condições do zoológico, né? Então, mas tem, né, estudos mostrando, então, nesse caso, essa ação negativa sobre o bem-estar dos animais. O que as pessoas têm comentado agora, né, alguns pesquisadores inclusive, é que os animais no zoológico estariam sentindo falta da presença humana, porque eles estão numa situação de monotonia, né? Na verdade, não há estudos, né, mostrando que os animais sentem saudade da presença humana, tá? Eles não estão sem a presença humana, tá? Porque os tratadores estão lá, então eles continuam com interação com o humano, né? Não tem aquele auê da visitação, tá? Então, é lógico que pode ser, tá? Mas não tem estudo sobre isso. Então, se não tem estudo, isso é especulação, ok? Não dá para dizer que isso está acontecendo, né? Mas é um bom motivo, inclusive, para se estudar o comportamento dos animais, tá? Por exemplo, né, estudar o que está acontecendo com eles nesse período, antes da reabertura dos zoológicos, por exemplo, que vai acontecer, que já está acontecendo agora na Europa, né? E o que eu acho assim, é que essa visitação controlada vai ser bom tanto para o ser humano, né, para evitar o contágio, mas também vai ser boa para os animais, porque o retorno à visitação vai ser mais lento, né? Porque um retorno mais brusco, vamos dizer, se voltasse, né, o número habitual de visitantes, depois de um período sem visitação, né, até os animais se habituarem novamente, isso vai causar um estresse, de certa forma, elevado e pode ser prejudicial para os animais, vai reduzir o bem-estar desses animais, né? Então, essa mudança lenta vai favorecer tanto o ser humano quanto os animais. E, né, se houver estudos, né, do que está acontecendo nesse período, pode ser inclusive que se chegue à conclusão que essa redução de visitantes seja benéfica para os animais. E se isso acontecer, então essa visitação reduzida deve continuar, né, mesmo depois do final da pandemia, tá? Então é importante, né, saber que os animais, né, reagem à nossa presença, tá? E pensar, óbvio, no bem-estar humano, mas pensar também no bem-estar desses animais que estão, né, em zoológicos, em parques ou em aquários. E a gente faz agora mais uma pausa bem rápida, mas não saia daí que nós voltamos em instantes. Voltamos e são cada vez mais comuns as mensagens compartilhadas pela internet com conteúdo falso, por exemplo, com curas para a Covid-19 ou informações de que a pandemia já chegou ao fim. Você mesmo já deve ter recebido muitas delas, não é? A situação é tão grave que a desinformação já é considerada uma questão de saúde pública. Confira então um recado do professor Juarez Xavier, do Departamento de Comunicação da Unesp, em Bauru. Nos períodos de pandemia, as mentiras matam. As falsas notícias matam. As distorções das informações matam. O fenômeno é tão sério que a Organização das Nações Unidas se debruçou sobre o problema da desinformação na pandemia. De acordo com os dados da ONU, as mentiras provocam prejuízo à saúde pública, em especial para os mais pobres e vulneráveis, falsas conspirações contra governos estrangeiros, mentiras sobre os dados e informações estatísticos, distorções nas informações sobre os sintomas, mentiras de recuperação com o uso de remédios sem comprovação médica, falsidades de impactos negativos sobre a sociedade e a economia e críticas ao principal mecanismo de contenção da contaminação, que é o isolamento social. Os principais responsáveis por essas mentiras, de acordo com esse estudo, são os influenciadores sociais, políticos, celebridades, figuras públicas nos poderes executivo, legislativo e judiciário, em âmbito federal, municipal e estadual. As redes sociais também têm um papel importante nessa difusão de mentira. Por essa razão, o Centro Internacional para Jornalistas recomenda à sociedade e à cidadania acessar informações nos órgãos de notícia com credibilidade e responsabilidade social. Esse é parte dos esforços feitos pelas universidades públicas e os seus veículos de comunicação,
como a TV Unesp e a Rádio Unesp, para assegurar informação de qualidade para a sociedade, para a população, para os agentes públicos, para o movimento social e para todos aqueles que querem ter o direito ao exercício pleno da sua cidadania. Para nós, essa é a nossa convicção, é o que nos move. A boa informação salva vidas. Informações de qualidade, obtidas por meio de órgãos de notícia com credibilidade e responsabilidade social, como disse o professor, são fundamentais para salvar vidas e são também a base de um regime democrático. E por isso, os ataques a profissionais de imprensa são também agressões à democracia. O professor Ari Maia, coordenador de pesquisa do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, nos ajuda a refletir sobre esse tema. Olá, eu vou falar hoje com vocês um pouco sobre os ataques a profissionais de imprensa e aos jornais, a mídias em geral que vem ocorrendo no Brasil, né? Para começar, eu acho importante deixar muito claro que ataques físicos a profissionais de imprensa ou ataques diretos ou indiretos à liberdade de imprensa são ataques diretos à democracia e a direitos absolutamente fundamentais de todos os cidadãos. E isso porque há uma relação imediata entre a existência de mídias, de imprensa ou de mídias livres, né, que possam fazer a crítica que elas quiserem, que elas desejarem, a qualquer nível de administração estadual, municipal, federal, legislativo, executivo e judiciário, né? Voltando a uma relação, então, entre essa possibilidade de liberdade e a existência de uma coisa que eu vou chamar de esfera pública. Em que consiste a esfera pública? E a esfera pública é uma condição essencial da democracia. Esfera pública é um fórum de debates entre atores sociais relevantes sobre questões importantes da sociedade que reverbera sobre o conjunto da sociedade e informa os próprios governantes sobre aquilo que eles devem fazer. Quer dizer, democracia não consiste exatamente ou simplesmente na existência de leis e no respeito às leis e na escolha de representantes. É absolutamente essencial para a democracia, isso desde o século XVII, desde o surgimento dos ideais iluministas e do Estado moderno, é essencial para a democracia a existência de uma esfera pública forte. Isto é, a existência de um fórum público de debates em que os atores sociais relevantes são chamados a debater com informações relevantes, importantes e consubstanciadas, né? São chamados a debater as questões sociais mais urgentes. Tá? Ou seja, é absolutamente necessário para a democracia imprensa livre. Sem imprensa livre não há democracia. Dito isso, é necessário ponderar a seguinte questão. Desde o século XVII, o século XVIII, etc., o que vem ocorrendo é que as mídias se tornam empresas, às vezes até monopolistas. E aí a dimensão dos negócios, os interesses econômicos, se misturam com essa função social absolutamente essencial que tem as mídias. Isso gera pelo menos dois problemas. O primeiro nem todos os assuntos e nem todos os temas relevantes têm a mesma importância para as mídias. Não é? As mídias acabam noticiando e reverberando questões que, enquanto empresa, interessam mais a elas. O segundo problema é que começa a se imiscuir, a se misturar notícia, informação e espetáculo. Porque o que vende é espetáculo. Informação, né, ela vende mais quanto mais espetacular ela for. E isso causa um prejuízo muito grande à qualidade da informação. A informação perde muita qualidade quando ela se torna espetacular. Espetacularizada, ela apela às emoções e menos à razão. Ela tende a separar, né, no âmbito das diversas opiniões, que necessariamente há divergência
de posições, porque a sociedade é plural e contraditória, né? Em times, né? Como se discutir questões sanitárias, políticas, econômicas fosse a mesma coisa que discutir futebol, né? Isso é péssimo para a esfera pública, ou seja, a relação entre a esfera pública e as mídias, nas sociedades ocidentais, historicamente, é ambígua, né? Há inúmeras contradições aí. Agora, é também preciso considerar que as mídias mais recentes tanto geraram uma expectativa de superar os problemas que aquelas mídias antigas tinham, né, essas limitações, e, por exemplo, abrir a possibilidade daqueles grupos que eram excluídos dos debates da grande mídia se fazerem ouvir, né, no Facebook, no YouTube, etc., né? Como, por outro lado, e isso é uma questão recente que nós estamos ainda estudando e cujo alcance e cujos problemas nós ainda não temos perfeita clareza de todos eles, né? Mas se gerou uma situação na qual a possibilidade de um feedback imediato sobre as reações dos espectadores dessas novas mídias e a possibilidade de detectar perfis de personalidade dessas pessoas, né, gera um tipo de fraude informacional que é relativamente recente, que não existia nas velhas mídias, né? As pessoas chamam isso de fake news, mas na verdade é uma fraude informacional. Você tem grupos e pessoas trabalhando sistematicamente para produzir informação enviesada, para produzir uma resposta de massas, uma mobilização de massas, que apela a emoções como o ódio, o ressentimento, a separação radical entre nós, os bons, e os outros, os totalmente maus, que precisam ser eliminados para que a nossa sociedade possa funcionar minimamente, né? E isso está na base desses ataques que se tornam físicos, que se tornam um desejo de destruir o outro. Quer dizer, essa utilização sistemática das novas mídias com essas novas ferramentas é de fato uma ameaça à esfera pública e à liberdade e aos direitos de ser bem informado dos cidadãos, né, que não é absolutamente sem precedentes, porque há precedentes nas mídias antigas. Mas ele agora se torna mais fino, talvez mais perigoso, né? Enfim, temos aí uma grande questão que precisaríamos de uma esfera pública atuante, de pessoas com informações relevantes para nós podermos debater, porque me parece que aí sim mora um grande risco, né, para além de tudo aquilo que é absolutamente ilegal, inaceitável e abjeto, que é o ataque físico a jornalistas ou o ataque a meios de comunicação já estabelecidos, que representam, sem dúvida, um ataque à democracia. Tá bom? Espero que as minhas ponderações tenham sido relevantes para vocês. Muito obrigado, até a próxima. E agora a gente muda de assunto. Você já parou para pensar por que tem sido difícil ficar em isolamento social? Ou por que um abraço faz tanta falta? Saiba que a explicação pode estar no processo evolutivo do nosso cérebro. Isso mesmo. É o que explica para a gente o professor Luiz Henrique Florindo, da Unesp, em São José do Rio Preto. A neurociência diz que o nosso cérebro evoluiu para ser sociável. E um aspecto importante nessa evolução foi o desenvolvimento do neocórtex, que permitiu que nós nos aproximássemos, né, e desenvolvêssemos um eu, e que formássemos grupos cada vez maiores e mais próximos. Desse neocórtex, duas regiões são extremamente importantes. Uma delas é o lobo frontal, que é toda essa região aqui, que é responsável pelo nosso raciocínio abstrato, pensamento, emoções conscientes, planejamento, organização e motivação. A outra região é a ínsula, que fica nessa parte aqui, interna, do nosso córtex cerebral, e é ela que nos dá esse sentimento do eu e nos permite distinguir o nosso eu do eu de outra pessoa, né? Portanto, a ínsula, ela permite que nós consigamos distinguir esse eu em outras pessoas, que é muito importante nesse convívio social.
Isso é chamado de cognição incorporada. E segundo a neurociência, esses aspectos sociais não podem ser dissociados das nossas emoções, que por sua vez, né, elas se manifestam no nosso processo corporal, né? Assim, nós temos uma outra região, o hipotálamo, que controla a liberação de vários hormônios. E dentro desses hormônios, 2 são extremamente importantes nesse processo social, que é a vasopressina e a ocitocina. Esses 2 hormônios são responsáveis por permitir que nós percebamos, né, pistas, né, em outras pistas fisiológicas em outras pessoas, e a partir dessas pistas, né, nós nos aproximamos e interagimos com essa pessoa. A ocitocina, então, nós podemos dizer que ela é extremamente viciável, assim como a dopamina no nosso córtex cerebral. Isso ajuda a explicar por que nós ficamos angustiados quando somos afastados de nossos entes queridos, né? Então, diante disso, é importante nas nossas vidas manter, em alguns momentos, estas relações sociais, porque isso ajuda a reforçar as atividades neurais dessas áreas que são extremamente importantes. Diante disso, como então podemos manter a integridade, né, desses processos cognitivos e a nossa saúde emocional nesses períodos de distanciamento social? O que devemos fazer? Nós devemos nos aproximar de nossos familiares, conversar coisas importantes ou sem importância, perdoar mágoas antigas, ressentimentos, né? E melhorar esse convívio, né? Nós também podemos, através de sites das redes sociais, né, contactar outros familiares que vivem em outras casas, outras regiões, fazer contatos com os amigos, criar amigos novos, né, e desta maneira ajudar também no reforço, né, e na manutenção dessas atividades neurais. Pois é, a tecnologia, como a gente tem visto aí, é uma das aliadas para conseguirmos superar essas barreiras físicas, não é? E vamos seguir firmes até tudo isso passar então. Por hoje é só, mas não deixe de acompanhar as informações do nosso Plantão Unesp Covid-19 no canal da TV Unesp no YouTube e também nas nossas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.